Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 4 de maio. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo que é destaque aqui no Parlamento Catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa, e aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Saudação a quem nos acompanha pela TVAL. Lembrando que você pode assistir ao vivo ao programa pelo sinal aberto da TVAL na Grande Florianópolis e em Blumenau. E também você pode acompanhar no canal da Assembleia no YouTube. E o programa Conecta também é transmitido pelas rádios da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E na tarde de ontem a gente teve a aprovação aqui no plenário da Assembleia Legislativa de um projeto encaminhado pelo governo do estado que trata da redução do ICMS para alguns produtos como o leite, a farinha de trigo e também os alimentos em bares e restaurantes. Marcelo, como é que foi essa votação na tarde de ontem? Deluana, o projeto foi aprovado por unanimidade, ou seja, todos os deputados presentes votaram favoráveis ao projeto e, como a Deluana disse, o que ele faz na prática? Ele reduz o ICMS do leite de 7% para 17%, aliás, de 17% para 7%, dá um crédito presumido, que é uma espécie de benefício fiscal para a indústria de farinha de trigo catarinense e também trata da questão da redução da alíquota do ICMS de 7% para 3,2% dos alimentos que são vendidos em bares e restaurantes de Santa Catarina. Esse projeto também toca num outro ponto importante. Ele amplia o prazo de redução da alíquota do ICMS para alguns produtos, que são os produtos conhecidos como os da cesta básica: arroz, feijão, carne de frango, carne suína. Esses produtos que poderiam ter a alíquota aumentada de 7 para 17 no dia 30 de junho, esse prazo passou de 30 de junho para 31 de dezembro do ano que vem. Ou seja, é um projeto bem amplo. Houve apresentação de emendas em plenário. Eu ia te perguntar, Marcelo, porque eu falei, como você mesmo falou, né, o projeto foi aprovado por unanimidade, mas ao longo da votação na tarde de ontem, teve vários deputados que apresentaram emendas em destaque, sugerindo alterações, mas nenhuma delas foi aprovada. Isso, os deputados que votaram por unanimidade, mesmo aqueles favoráveis, eles fizeram algumas ponderações. Eles entendem, principalmente deputados da oposição, que o projeto poderia ser mais amplo, ou seja, que o número de benefícios poderia ser maior, que a isenção, a redução do ICMS poderia ser maior e também para outros setores. Um exemplo clássico que foi muito debatido aqui durante a sessão é a redução também das chamadas bebidas, do imposto das chamadas bebidas quentes para bares e restaurantes, o que acabou não sendo aprovado. Mas, no geral, o que foi mandado pelo Executivo é o que foi aprovado pelo Parlamento, mesmo com o voto, mesmo com essas tentativas de emendas que acabaram não produzindo efeito, ou seja, o que vai ser sancionado pelo governador é exatamente aquilo que o Executivo mandou para cá. Então, o projeto agora segue para a sanção do governador e ainda na tarde de ontem, logo após a votação aqui no plenário, a gente conversou com o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa, o deputado José Milton Schaefer, e também com o presidente do Parlamento Catarinense, o deputado Moacir Sopelsa. Acompanhem as sonoras. A Assembleia, juntamente com o governo, com os setores, avançou no diálogo e essa tarde entrega resultados concretos para a população catarinense de redução de impostos. Alguns itens não foi possível, deve ainda continuar o debate no momento mais apropriado, mas a Assembleia cumpre o seu papel como órgão de articulação e também de decisão. Sairiam da cesta básica produtos como farinha de trigo, farinha de milho, massas, alimentos, que sairiam, o pão francês sairia da cesta básica, o feijão, o arroz sairia da cesta básica, em junho agora, e passaria de 7% para 12%. Carne suína, mel, carne de aves. Se conseguiu que nesse projeto que aprovamos hoje, isso fosse prorrogado até 31 de dezembro de 2023, por mais um ano e meio. Então, o projeto tem um grande alcance. Nós acompanhamos aí, então, o líder do governo na Assembleia Legislativa e também o presidente do Parlamento falando sobre essa votação referente ao ICMS que ocorreu na tarde de ontem. E na manhã de hoje a gente também teve uma sessão ordinária e hoje o assunto foram as fortes chuvas que estão em Santa Catarina causando muitos prejuízos. Inclusive, há uma preocupação grande dos parlamentares com algumas barragens aqui do estado. Marcelo. Isso foi demonstrado pelos deputados do Vale, deputado Adriano Pereira e também o deputado Ivan Nats, com relação à situação das barragens de Itapiranga e também de Ituporanga, melhor dizendo, Ituporanga e também a cidade de Taió. Por quê? Porque essas represas elas fazem parte de um projeto de contenção de cheias.
Tem que haver ali um trabalho com relação ao represamento ou à liberação dessas águas, conforme elas vão chegando, vão passando pelo rio Itajaí e pelos seus afluentes, para evitar que elas cheguem com muita força ou mesmo em grande quantidade em cidades como o Rio do Sul e mais em direção à foz do rio Itajaí, como por exemplo Blumenau e a própria cidade de Itajaí. É uma preocupação da Assembleia porque de fato a gente tem visto aí nessa semana várias notícias de problemas não só no Vale do Itajaí, o sul do estado sofrendo muito com as chuvas, a calha do rio Tubarão, em Tubarão, bastante elevada, Lages com problemas, no meio oeste e oeste problemas de desmoronamento, interdição de rodovias, algo que preocupa os deputados. Com certeza, a reportagem completa já está no YouTube da Assembleia Legislativa e também na Agência de Notícias do Parlamento. O endereço é www.alesc.sc.gov.br. E agora a gente conversa com o nosso representante das redes sociais aqui na Assembleia Legislativa, nosso colega Lucas Diniz, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Lucas. Oi, tudo bem? Oi, Delu, Marcel. Olá, você que nos acompanha. O nosso quadro Deputado na Rede de hoje vai ficar com o deputado Volney Weber. O Volney Weber aí, ele fez uma postagem celebrando aí nas redes sociais dele a criação, né, não a criação, mas o anúncio da criação de uma linha de crédito voltada para ajudar aí os suinocultores que tiveram um prejuízo, têm tido um prejuízo alto aí com a alta dos insumos, especialmente dos grãos. Então, o deputado Volney Weber faz essa postagem e explica lá sobre essa linha de crédito muito bem. Eu vou deixar para você seguir ele nas redes sociais e conhecer um pouco também sobre essa postagem. O Instagram dele é Volney Weber Oficial. Já o nosso destaque vai ficar aí para um reajuste, né, uma atualização nas comunidades terapêuticas, né, que é um projeto que partiu do parlamento aí, e que ainda está em tramitação agora com o governo do estado, que aumenta tanto o número de vagas nas comunidades terapêuticas, como também aumenta os valores. Se você quiser saber um pouco mais, é só nos seguir nas redes sociais, @AssembleiaSC. Ok, obrigada, Lucas. A gente conversou então com o Lucas Diniz, que trabalha nas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Lembrando que a gente sempre faz a cobertura de tudo que acontece aqui no Parlamento, basta procurar as redes sociais da Assembleia Legislativa ou o nosso canal no YouTube e também a Agência de Notícias do Parlamento para ter mais informações sobre qualquer um desses assuntos. E na tarde de hoje, inclusive, né, Marcela, a gente também vai ter uma reunião da Comissão de Turismo, uma reunião que está agendada mais para o final da tarde, a partir das 5 horas, que também vai ser transmitida ao vivo pelo canal da Assembleia Legislativa. O que se espera dessa reunião? Nós temos vários projetos nessa reunião, inclusive um deles trata de um programa que o deputado Padre Pedro Baldissera, que é o autor desse projeto, quer criar por meio de uma política estadual para a redução do uso de agrotóxicos. A gente sabe o quanto é complicado, o quanto é polêmico essa questão, porque o uso de defensivos agrícolas ainda é necessário para você manter uma agricultura de larga escala, que consiga produzir em massa. Mas o deputado Padre Pedro, nesse projeto, está propondo a redução desse uso. É um projeto bem amplo que vai ser analisado hoje à tarde pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente e por ser a Comissão de Turismo uma das últimas a avaliar os projetos, então é provável que em breve esse projeto chegue no plenário. Marcela, a gente viu também que hoje à tarde, nessa mesma reunião da Comissão de Turismo, deve ser analisado um projeto do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens aqui no estado de Santa Catarina. É um tema atual, sempre atual em Santa Catarina, basta ver o que a gente está vivendo agora no Vale do Itajaí, ou seja, para tentar tornar essa questão das barragens, não só quando você tem barragem para conter cheias, como aquelas que são feitas para você ter um reservatório de água visando abastecimento humano, abastecimento animal, para criar uma espécie de regulamentação nesse sentido especificamente para o estado, que tem características muito distintas em relação a outros estados do Brasil. A gente também vai ter um projeto de autoria do deputado Volney Weber, que institui a política de incentivo ao cicloturismo aqui em Santa Catarina, que é um assunto que de vez em quando algum deputado também aparece com algum projeto nesse sentido, né, Marcelo? Nós já temos, inclusive, uma rota instituída por meio de lei aqui em Santa Catarina, uma rota no médio Vale do Itajaí, pegando ali Pomerode, Timbó, Rio dos Cedros, Indaial, algumas cidades daquela região. E essa política estadual proposta pelo deputado Volney Weber vai no sentido realmente de transformar isso numa prática constante, uma política permanente do Estado.
porque afinal o Estado, por ter várias atrações, atrações naturais, né, paisagens, isso em algumas regiões isso pode ser explorado por meio do pedal, por meio de bicicleta. Você consegue aí aliar a questão turística à questão da prática do esporte, e é mais ou menos nesse sentido que vai esse projeto do deputado Rony Weber. Isso, prática do esporte e também a saúde das pessoas, né? Exatamente. E outro projeto que está em análise também, né, Marcelo, do deputado Jair Mioto, proíbe o consumo de cigarro e derivados de tabaco nos parques do estado de Santa Catarina. É polêmico, né? A gente já sabe que a questão do cigarro, o uso do cigarro, ela é bem restrita em ambientes fechados. Em alguns lugares é proibido, por exemplo. A maioria dos lugares, melhor dizendo. E agora a proposta do deputado Jair Mioto vai nesse sentido de proibir, por exemplo, que uma pessoa que esteja num parque, que é um ambiente aberto, onde supostamente não haveria nenhum problema, proibir o consumo de cigarro em parques aqui no estado de Santa Catarina. É um projeto que vai com certeza dar discussão, porque se de um lado você tem a questão da saúde, que é meritória, né, o fumo ele é reconhecido como algo complicado para a saúde humana, do outro lado você tem a liberdade das pessoas, que quem fuma está cada vez tendo menos lugar para utilizar o cigarro, vamos dizer assim. Talvez o objetivo até seja esse mesmo, de desincentivar as pessoas a fumarem. Mas tem muita gente ainda que utiliza do cigarro, né, do tabaco. Então, essa reunião da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa está marcada para começar às 5 horas da tarde. Vai ser transmitida ao vivo pelo canal da Assembleia Legislativa. No YouTube é só procurar por Assembleia SC. Mudando um pouco de assunto, né, Marcelo? Hoje é dia 4 de maio e é o último dia para regularizar o título de eleitor. Quem precisa fazer o primeiro título ou precisa mudar o local de votação está nas últimas horas para fazer isso. Lembrando, Deluana, que as informações estão disponíveis no nosso site, mas hoje é muito simples você fazer esse procedimento. Basta baixar no seu celular um aplicativo da Justiça Eleitoral, no qual vai ter todas as informações, o passo a passo, para que você consiga fazer não só a questão de você regularizar o seu título, mas no caso de pessoas entre 16 e 18 anos tirarem o título pela primeira vez. Lembrando que essa faixa etária, o voto não é obrigatório, ele é facultativo, mas quem quiser pode utilizar também do aplicativo da Justiça Eleitoral ou mesmo no site do TSE, o Tribunal Regional Eleitoral, para realizar esse procedimento importante visando as eleições, cujo primeiro turno, dia 2 de outubro, nós teremos presidente, governador, deputados, senador, enfim, uma eleição bem ampla. Então, basta procurar o site tse.jus.br, ali tem todo o passo a passo para quem ainda está precisando fazer esse último processo para regularizar o título de eleitor e poder participar, então, do primeiro turno das eleições em outubro deste ano. O programa Conecta vai ficando por aqui. A gente reforça que todas as informações aqui do Parlamento podem ser encontradas na nossa agência de notícias. O endereço é www.agencia.alesc.gov.br. Lembrando também que é possível seguir a Assembleia Legislativa nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, que você acompanha pelo @AssembleiaSC. Uma boa tarde para todos e continue com a nossa programação.